gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje vim aqui para contar um pouco de como foi minha experiência no meu primeiro intercâmbio em Vancouver em 2016. E para isso eu pedi que vocês me ajudassem. Algumas pessoas me mandaram umas perguntas para eu responder, então eu juntei elas e separei em alguns tópicos. Então eu vou soltar o tópico e vou explicar um pouco sobre. Vamos lá? Então, começando pela motivação da viagem. Quando eu fiz aquela minha viagem de 15 anos, que eu contei um pouco pra vocês semana passada com a Claudinha, eu criei uma relação muito boa com a minha irmã nesse período que eu tive lá, durante toda a viagem. E quando eu voltei, a gente queria fazer uma viagem juntas, pra gente poder aproveitar, conhecer um lugar novo. E foi isso que a gente estava buscando. A gente pensou em ir pra Califórnia em primeiro momento, mas assim, o orçamento era bem caro e a gente não ia conseguir juntar o dinheiro em um ano pra poder bancar. Então, o que a gente fez? Conversou com nossos pais, falou que a gente estava com essa vontade, e meu pai teve ideia da gente fazer um intercâmbio, que já era um planejamento dele. Então, assim, isso foi o pontapé pra gente falar assim, vamos fazer um intercâmbio. Mas nem tudo foi flores no primeiro momento, porque que acontece? Eu ia viajar com 15 anos, e com 15 anos você é direcionado para o intercâmbio Team. Então, nosso objetivo foi achar uma empresa de intercâmbio que iria nos ajudar a me colocar no intercâmbio junto com a minha irmã, na mesma escola, na mesma casa. E nessa pesquisa procura, a gente encontrou a CI, que até hoje eu tô com eles, quando eu resolvo fazer intercâmbio é com eles que eu faço, que me ajudaram e conseguiram me colocar na mesma escola que a minha irmã, na mesma casa. Então, assim, foi incrível. E por que a gente escolheu Vancouver? Pra te falar a verdade, eu não lembro por que eu escolhi Vancouver, nem minha irmã, eu acho que não deve lembrar muito bem. Mas a gente queria ir pra um lugar que fosse frio, um lugar diferente dos Estados Unidos, que a gente queria conhecer outro lugar. Então, a gente acabou escolhendo Vancouver, das nossas pesquisas em Toronto e Vancouver. A gente sentiu mais confiança de ir pra Vancouver por conta de lá ser uma cidade que recebe muito intercambista. Mesmo que a gente já sabia que a gente ia encontrar muitos brasileiros, porque muitos brasileiros realmente escolhem ir pra lá, mas é uma cidade pequena, e também o custo-benefício eu achei muito bom da cidade. As melhores partes da viagem que realmente me encantaram foi a Host Family, que foi sem dúvida uma casa maravilhosa que a gente caiu. Eu fiquei muito feliz de ter caído nela. Na nossa casa eram de 2 andares, o primeiro era só de intercambista, então assim, recebia muito mais do que uma pessoa, e o segundo andar da família, que a gente só ia pra jantar. Mas então, na minha casa lá tinha, se eu não me engano, 5 ou 6 quartos. Tinha tanto quartos compartilhados como quartos individuais. E tinha uma cozinha compartilhada e 2 banheiros. E que eu quero legal da casa? Eu tive contato com várias pessoas de vários lugares do mundo. Alemanha, Suíça, Coreia. Então, assim, foi, sem dúvidas, uma experiência única. Sem contar também que minha família era incrível. O pai era um amor de pessoa, a mãe também. Mesmo que eu não tenha tido tanto contato com ela, mais com o pai. Mas, assim, foi incrível, gente. Melhor opção. Um pouco da escola. A escola que eu fui, a gente tinha 3 dias de aula de manhã, voltados para aula de gramática, e 2 dias de aula à tarde, que era mais voltados para aquela questão mesmo de conversação, trabalho em grupo e tudo mais. Eu fiz o curso de 20 horas semanais. O primeiro mês eu não tive prova, porque estava todo mundo se adaptando e era uma turma que tinha acabado de começar, então a gente não fez prova. Porém, a gente fez uma prova no dia que chegou, que ela foi para realmente para saber o nivelamento. E por incrível que pareça, eu e minha irmã a gente ficou no mesmo nível, então a gente tinha as aulas nos mesmos horários, o que foi muito bom. E também a gente tem uma prova que é a prova de saída, para você receber seu certificado, porque você precisa ter uma melhora, né? Você tá fazendo um curso, você precisa ter uma melhora. Então você faz essa prova para você já sair com certificado do nível que você saiu. Teve gente perguntando as viagens que a gente fez por lá. A gente fez 2 viagens, uma para Whistler para poder aprender a esquiar e que foi assim surreal, foi muito, muito, muito boa. Eu saí roxa de tanto cair, mas assim, foi incrível, foi uma experiência única ver neve pela primeira vez assim. Eu vim da cidade no dia que eu cheguei, mas assim, depois fui lá realmente ter contato com a neve e foi incrível. E a segunda foi para Seattle. Eu não tinha, nunca tinha passado na minha cabeça de conhecer Seattle, mas eu fiquei encantada, a cidade é linda. A gente foi num museu
que era de música, filme, e depois a gente foi pro mercado municipal e no primeiro Starbucks. Então, assim, foi incrível a viagem, todas pela escola, nessa agência vinculada à escola. E como eu era menor de idade lá, a minha irmã teve que assinar uma autorização. Como ela estava comigo, ela pôde assinar. Mas quem é menor tem que mandar para os pais assinarem esse documento. Vamos de atrativos em Vancouver, né? É uma cidade pequena, mas tem muito ponto turístico legal. Tem o Science World, que é maravilhoso, que é um museu cheio de coisas científicas para você se divertir. Tem o Canada Place, que tem uma vista maravilhosa. O Capilano, com uma ponte suspensa incrível que liga os dois lados do parque. E, gente, a gente viu o urso nesse dia. Foi muito legal. Também tem o aquário, que fica no Stanley Park, que vai ter um post segunda-feira, não percam, só falando sobre o Stanley Park. Tem também os mercados, que são incríveis, que são enormes, enormes, enormes. Tem Norte Vancouver, que é uma área mais chique, mais sofisticada de Vancouver, que também tem uns lugares legais para se conhecer. Além também de Richmond, que é uma cidade vizinha, que você tem aqueles pula-pulas enormes para você aproveitar, pular, curtir com os amigos. A atração é uma coisa que não vai faltar em Vancouver. Qual foi o impacto dessa viagem na minha vida? Eu tive um aumento de 80% no meu inglês de melhora, então eu entrei no pré-intermediário de lá e saí no intermediário. E assim, eu fiquei muito feliz com esse crescimento, essa melhora no meu inglês, porque eu buscava falar inglês sempre os momentos que eu tinha oportunidade. Evitava ao máximo falar português. Às vezes ocorria, mas tentei ao máximo falar meu inglês, tentei aprimorar ele ao máximo e eu tive um resultado muito bom, além de, claro, de um crescimento pessoal, assim, surreal, por ter vivido essa experiência única. E se você gostou de saber um pouco dessa experiência louca que foi, semana que vem começo a contar pra vocês como foi a minha segunda experiência em intercâmbio, que foi lá em São Francisco esse ano, em janeiro e fevereiro, e que foi um outro tipo de intercâmbio. Então, aguardem que semana que vem tem muita história bacana pra contar.